Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que o Senhor, o nosso Deus, nos ajude, nos abençoe, nos dê segurança, nos dê condição de aprendermos a palavra dele e que possamos todos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Hoje nós vamos dar início a uma nova temática na escola bíblica. Vamos aprender sobre o livro de Gênesis, o livro das origens, o livro que fala do início de tudo. Eu penso que vai ser uma caminhada muito boa para nós quando compararmos os estudos e aplicarmos na nossa vida cotidiana. Veremos como que Deus Todo-Poderoso tem cuidado de nós, tem dado para nós a salvação, tem dado para nós do bom e do melhor desde o início dos tempos. O que atrapalha essas bênçãos chegar até a gente é o pecado. Mas o Senhor preparou a solução para isso. Cristo Jesus, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versos de 18 a 20, que Cristo Jesus se fez sacrifício por nós na eternidade. Antes que o mundo fosse criado, antes de Deus dizer, haja luz, ele já dizia, haja cruz. Então, no decorrer deste trimestre, iremos aprender sobre estas questões, sobre esse texto do livro de Gênesis. E eu convido você a caminhar conosco nesta etapa. Nós temos a revista dentro desse livro, tá bom? Você pode buscá-la aqui na igreja, pega aqui no domingo à noite, ou peça alguém para vir buscar, ela vai se encontrar lá no balcão. E nessas 2 primeiras semanas de janeiro, nós só temos as transmissões, nós não temos as aulas presenciais. Mas a partir do 4º domingo, nós teremos a nossa escola bíblica normal, tá bom? Por que 4º domingo? Porque nos 2 primeiros domingos, só gravação. No 3º domingo, nós temos uma sessão administrativa aqui na igreja, então não teremos escola bíblica. E no 4º domingo de janeiro, então, nós começaremos as aulas presenciais, tá bom? Que Deus nos ajude e que juntos possamos caminhar nesse texto e colocar em prática o que o Senhor, o nosso Deus, nos ensinar. Eu convido você a orar agora, a clamar ao Senhor, para que Ele venha fazer parte da nossa reunião, venha falar conosco, venha dar para nós o entendimento necessário e a disposição para colocar em prática o que aprendermos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra, a Tua glória e Teu louvor, nós aqui estamos e somos muito gratos a Ti pelo dia de hoje. Obrigado por este domingo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui neste ano. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. 2021 se inicia e queremos entregar este ano diante de Ti. Entregar nossas vidas diante de Ti, sabendo que o Senhor é Pai amoroso, é Deus presente, é Deus que cuida de nós. Fala conosco, nos ensina nesta aula de hoje, neste livro, primeiro livro da Tua Palavra, a qual nós temos nas mãos, possamos aprender mais e que possamos colocar em prática. A Ti, Senhor Jesus, seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas e nos ajude a não pecar mais contra Ti. Senhor, oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor. Amém e amém. Eu escutei de um pastor que os personagens bíblicos, eles representam, uma hora ou outra, passagens nas nossas vidas. Às vezes nós somos como Abraão, temos muita fé. Às vezes nós somos como Abraão, acabamos mentindo para livrar as pessoas que nós gostamos. Às vezes somos como Pedro, andamos sobre as águas,
Às vezes somos como Pedro, negamos Jesus 3 vezes. Então, a Bíblia, ela registra pessoas como eu e como você. Pessoas de carne e sangue. Pessoas que têm emoções. Pessoas que Deus trabalha, que o Senhor, Ele se importa, que Ele derrama seu amor, que Ele cuida, que a disciplina vem, mas para voltar as pessoas a andar no caminho certo. Isso tudo a gente percebe dentro da Bíblia. No livro de Gênesis, é um livro que mostra como o ser humano, assim como eu e você, temos necessidades. Necessidades de sermos reconhecidos, de sermos cuidados, de nos sentirmos amados. O livro de Gênesis mostra o início disso tudo, como que Deus nos criou, como que Deus formou a natureza, como que o Senhor fez as coisas. Tudo que precisamos conhecer do Senhor para termos um relacionamento com Ele, para crermos nele, para termos comunhão com Ele, Ele deixou em seu livro. É bom a gente fazer aqui uma observação que o pensamento hebraico, ele é diferente do nosso pensamento em muitos aspectos. E um dos aspectos é que o pensamento hebraico, ele se importa mais com as situações práticas, com aquilo que há uma influência, com aquilo que há uma mudança que pode fazer diferença. Então ele é muito prático, o pensamento hebraico é muito prático. Ele não é contemplativo, como o pensamento grego, ou científico hoje, como o nosso pensamento. Às vezes a gente observa as pessoas sempre falando por que isso, por que daquilo. Você quer dar alguma coisa para outra pessoa, ela pergunta, foi feito de quê? Qual elemento que foi colocado? Como que você fez isso? E a gente aprende a fazer isso, né? Nós vamos no mercado, nós lemos lá no rótulo os componentes que aqui tem, a quantidade de sódio, gordura trans. Nós estamos aí vendo essa questão da pandemia e estamos observando do que as vacinas que eles querem dar à população, de como elas são feitas, do que elas são feitas. A gente procura muito isso, a gente analisa, nós somos uma sociedade muito analítica, queremos saber nos mínimos detalhes. Mas o pensamento hebreu não. O pensamento hebreu, ele não olha tanto para a estética, ele não olha tanto para esta situação de como que foi feito. Mas ele quer saber se foi feito, serve para quê? Para que isso aqui existe? Qual a função disso? Então, o livro de Gênesis, ele é contado nessa perspectiva. Ele é um livro de Hebreus, escrito para Hebreus. É um livro com este pensamento prático. Então ele vai se utilizar de ilustrações, ele vai se utilizar de alegorias em determinados momentos. Nós não podemos interpretar o livro de Gênesis 100% literal. Não podemos. Há coisas que nós não sabemos ainda e com toda a tecnologia que temos, com toda a instrução que temos, nós temos dúvidas? Imagine este período que Gênesis foi escrito. Talvez há 3.000, 3.500 anos atrás. Então, quando lemos certas coisas, principalmente sobre o relato da criação, a questão dos dias, a questão de como que Deus criou as coisas, a situação de elementos, isso daí cai na área teórica. Nós temos
seminários sobre criacionismo, sobre evolucionismo. Então, nós não vamos caminhar nessa perspectiva na escola bíblica, que não vai ser local para isso. Se você deseja se aprofundar nesse assunto por essas vertentes, existem livros, existem seminários que irão ensinar você essas teorias. Mas nós vamos caminhar na área prática, naquilo que Deus deseja que aprendamos, naquilo que podemos tirar de lições para nós, tá bom? Fecha seus parênteses. Quando a gente observa o livro de Gênesis e vemos a criação, nós vemos que tudo é feito com excelência, tudo é feito com dedicação. Quando Deus cria as coisas, Ele vai olhando e vendo se aquilo é bom. E parece que depois Ele olha de novo e vai dar ali, não é um superlativo, vai falar isso daqui não é só bom, isso aqui é muito bom. É assim que a gente observa a criação em Gênesis no capítulo 1 e no início do capítulo 2, né? Mas a gente vê também no livro de Gênesis situações constrangedoras. Pessoas que vão errar. Pessoas que irão produzir atos cabulosos. No livro de Gênesis fala de assassinato, fala de sexo fora do casamento, fala sobre situações que constrangem uns aos outros na área da sexualidade, fala sobre irmão vendendo irmão, irmão matando irmão, fala sobre pessoas mentindo para conseguir benefícios, fala de lutas entre pais e filhos, entre esposa e servas. É um livro que conta mais ou menos a minha história e a sua. Podemos nos encaixar ali, né? De uma hora ou de outra, nós somos um personagem aqui, outro acolá. Mas principalmente o livro de Gênesis fala sobre o amor de Deus. Fala sobre como Deus amou e por amar, Ele criou. Gênesis é uma história de amor, pois percebemos que homens falhos, famílias imperfeitas, famílias limitadas, recebem amor de um Deus todo-poderoso. Um Deus que cuida, um Deus que direciona, um Deus que mostra o caminho, mas acima de tudo, que oferece a garantia da redenção eterna, a garantia da salvação. Na estrutura, o livro de Gênesis, ele tem, né, assim, o seu nome, que significa origem. Gênesis quer dizer origem. Ele é adaptado da Septuaginta, a versão bíblica do Antigo Testamento em grego, mas no hebraico, o hebreu ele dá o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia baseado na primeira palavra. Então, na Bíblia hebraica, o livro de Gênesis chama-se Bereshit, que quer dizer princípio. Porque Gênesis capítulo 1, verso 1, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então é princípio de tudo. Gênesis é o princípio de tudo. Quem escreveu o livro de Gênesis? Teorias recentes levam a vários compositores, a pessoas que em diferentes séculos, vários autores escreveram um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, e aí alguém resolveu juntar tudo e fazer um livro só. Mas quando a gente acompanha o texto e vê o próprio testemunho bíblico em Atos capítulo 7, verso 22, olha só o que diz Atos capítulo 7, verso 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios,
e era poderoso em palavras e obras. Então, Moisés, ele tinha a capacidade, ele tinha a instrução, ele morou por 40 anos, os seus primeiros 40 anos dentro do Egito, foi criado como um príncipe, então ele teve a educação para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus cria nisso, falava-se sobre a lei de Moisés, e quando se referia à lei de Moisés, os escritos que Moisés deixou, os 5 primeiros livros. Então, a gente caminha com a tradição, com o modelo mais antigo. Nós não damos muita ênfase à crítica contemporânea, mas baseamos nossa fé nas confirmações bíblicas. Se foi Moisés, então em torno de 1400, entre 1500 a 1200, né? Vamos ficar na média, antes de Cristo. Então, esse texto do livro de Gênesis, nós temos aí de 3.000 a 3.500 anos atrás, mas que está aqui comigo, com você. Moisés, ele não pretendia escrever um livro de ciências, até porque as limitações daquela época, nos conceitos, nos estudos, existia em relação aos dias de hoje. Mas Moisés escreve debaixo da inspiração de Deus. O Espírito Santo capacitava Moisés, às vezes era o próprio Deus que falava com Moisés e Moisés escrevia, para uma mensagem chegar ao povo. E essa mensagem devia ser entendida. Ela devia fazer o povo compreender a vontade deste Deus Todo-Poderoso. Deveria fazer com que o povo entendesse que existe um Deus, que este Deus, ele criou todas as coisas, que este Deus criou o ser humano, que este Deus ama esse ser humano, que o ser humano é contra Deus no quesito da rebelião por causa do pecado, mas que este Deus não deixa o ser humano na rebelião, que é desejo que o ser humano volte para a comunhão com o Senhor. E aí Moisés vai falar, vai escrever de uma forma que o povo compreenda. Então, mesmo que Moisés tivesse uma instrução melhor, ele não poderia utilizar-se destas expressões para falar a um grupo de pessoas que viviam como escravos, que viviam debaixo do jugo da lei, que não tinham acesso ali à instrução, à leitura, às educações, né, básicas daquela região ou daquela época. Então Moisés tinha que falar para um grupo de pessoas que não tinham cultura, que não tinham instrução. E Moisés não vai se importar com termos científicos. Ele vai escrever, ele vai falar de uma forma prática, como falamos no início da aula, de uma forma que o povo entenda. Então Deus criou todas as coisas, certo? Ponto final. Mas como foi, Moisés? Como foi? Ele criou assim, ele moldou tudo primeiro, ele fez e depois desfez, ele fez testes, né? Fez rascunhos. Ele levou quanto tempo? Como é que foi isso? Moisés não preocupa com isso. Ele tem uma mensagem a passar e vai passar essa mensagem para o povo. Nós podemos ver dentro do livro de Gênesis 3 divisões. A primeira divisão, até o capítulo 3, ele vai falar sobre a criação. Como que Deus criou todas as coisas, ou como foi criado todas as coisas. Inclusive, no capítulo 3, nós vamos ver como foi criado o pecado do homem. O Senhor, ele vai criar as coisas de forma ordeira, de forma dinâmica, de uma forma que ele não vai fazer o ser humano e depois vai olhar e falar assim, opa, mas eu vou botar ele aonde? Não tem terra? Esse ser humano vai comer o quê? Não tem frutas para ele. Então Deus vai criando as coisas de forma lógica, de ordem sequencial, mas de ordem lógica. E a última coisa que o Senhor vai fazer,
vai ser o ser humano, a sua imagem e semelhança. Nós vamos tratar isso na próxima aula, o que quer dizer imagem e semelhança de Deus. Na segunda parte de Gênesis, né, a primeira fala sobre a criação, na segunda parte, vai de Gênesis 2, verso 4, até capítulo 11, nós vamos ver sobre a queda do ser humano e as consequências dessa queda. O ser humano, ele peca contra Deus. Por causa disto, ele vai contrair uma mancha espiritual, vamos dizer assim. Tá vendo? Eu estou usando a linguagem que todo mundo possa compreender, né? Que mancha é sujeira, é algo que atrapalha aquilo que se tinha. Mas eu poderia falar uma contaminação, eu poderia falar que botaram-se, né, elementos, botou veneno ali na minha comida. É uma ilustração, desde que se mostre que algo que era bom, perfeito, foi corrompido, foi contaminado. Que encontrou ali algo que modificou a sua finalidade inicial. O ser humano, por causa disso, vai ter sentimentos de medo, sentimentos de fuga, dor, suor excessivo, não é psoríase, mas por causa do excesso de trabalho para poder conseguir o pão de cada dia, né, o alimento. Então nós temos muita dificuldade por causa desta desobediência. E daí vai vir a morte, vai vir a rebelião contra Deus, vai vir a maldade, vai vir o desprezo sobre a criação, vai vir o desprezo sobre o sexo, vai vir o desprezo sobre o outro e sobre Deus. E na última parte, primeira criação, depois a queda do homem, e na última parte de Gênesis 12 a 50, nós vamos ver sobre o relacionamento de Deus com o ser humano. É um ser humano agora pecador, é um ser humano que se afasta de Deus, é um ser humano que busca outras coisas para satisfazer a si próprio. Mas Deus vai dar a este povo, vai dar a estas pessoas condição de chegar até Ele, mostrar-se para Ele. O Senhor vai criar um povo para si. Em Abraão e seus descendentes, o Senhor vai criar um povo para si. Em Gênesis 12, verso 3, vamos dar uma lida? Gênesis 12, verso 3. O Senhor vai falar aqui para Abraão a seguinte mensagem: abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer abençoar todas as famílias. Você crê nisso? Deus quer abençoar as nossas famílias. Abençoar não é os indivíduos. Aqui, o Senhor já vai mostrando que é desejo dele de ter um grande povo, de ter uma grande família, e de que esta família viva em paz, viva abençoada. Cristo Jesus é este descendente de Abraão que vai nos abençoar. Então precisamos ver esses detalhes, ver este amor sendo derramado e manifestado sobre o ser humano. O livro de Gênesis é uma história sobre o amor e o cuidado de Deus, que evidencia na criação da natureza perfeita, que estava preparada já com antecedência para a chegada do primeiro casal, Adão e Eva, os representantes da raça, assim como tudo criado. O Senhor, ele cria o primeiro casal de tudo e deixa estes casais se reproduzindo, levando a linhagem. Por isso que um dos mandamentos era crescer e multiplicai-vos. Então a ideia é ter bastante descendentes. Por isso que Gênesis fala de idades
centenárias, pessoas que viviam 500, 600 anos, porque era necessário, naquele primeiro momento, ter ali este tempo longínquo, muita saúde para ter muitos filhos. E a Bíblia, assim, ela não vai preocupar em falar de histórias periféricas. Às vezes a gente fala assim, se Caim é filho de Adão, Abel é filho de Adão, aí Caim mata Abel. Caim vai para uma terra lá, e chega nessa terra, ele casa. Mas quem que teve filhos lá? Qual família teve pessoas lá? Adão e Eva tiveram filhos no paraíso? Tiveram mais filhos e tal? Olha, a Bíblia não vai se importar com isso. Ela conta uma história central, que é a história da salvação. Então, quando se fala de Abel, fala do primeiro a ofertar o sacrifício ao Senhor. Quando se fala de Caim, fala do primeiro assassinato. Então é assim que a Bíblia trabalha. Ela vai te dando um exemplo só. Porque Adão e Eva provavelmente tiveram outros filhos que migraram para a terra de Nod. Lá constituíram família. E quando Caim sai debaixo das asas de Adão e Eva, ele vai para essa terra que lá já tem gente. Então, esse pormenor, novamente, o texto hebraico é muito prático. Ele não vai ficar te dando esses detalhes da novela. Ele quer contar para você a história daquela situação ali, como que isso influencia o todo. Por isso que é bom conhecer a palavra. Porque as famílias de Gênesis são como nossas famílias. Tem momentos bons, tem momentos ruins, tem dias bons, dias ruins. Quando estivermos com problemas na nossa família, podemos recorrer ao Deus Todo-Poderoso. Podemos buscar a sua paciência, as suas misericórdias, pois ele já demonstrou isso nas famílias em Gênesis. Quando a gente olha o povo matando criancinhas, o povo cometendo delitos, pecados, corrupção, violência, a gente observa que no início já tinha isso também. Tanto que o Senhor, ele chegou a dar ali um jeito, né, naquela maldade que contaminou a quase todos, enviando ali o dilúvio. Aliás, é uma outra questão. O dilúvio é universal, o dilúvio não é parcial, como que é isso e tal? Novamente, a Bíblia não se preocupa com esse tipo de situação. Ela quer falar que a maldade do homem pode crescer a tal ponto em que Deus deseja eliminar. Ah, mas não vai vir mais o dilúvio, não vai vir mais o castigo por água. Uai, mas por água não, mas tem outras coisas, não tem? Tem um meteoro, né? Tem um terremoto, tem os vulcões que podem explodir. E o que Jesus fala? Que ele vai voltar. E quando ele voltar, vai ter uma reviravolta nesta terra, que vai afetar tudo. Todo olho verá a volta de Cristo Jesus. É assim que a gente tem que compreender, é assim que a gente tem que buscar. É a essência da mensagem. Às vezes a gente perde muito tempo no pormenor, perdemos muito tempo em detalhes que nós nunca vamos usar. Hoje eu baixei um aplicativo no meu celular e esse aplicativo ele mostra a posição do GPS e ele tem uma bússola, né? E mostra para onde meu celular estava apontando. Então eu estava com ele e ele apontava para frente, assim, mostrava a igreja. Só que na minha visão, né, do celular, eu estava apontando mais para a rua. E eu ficava assim, gente, pegava o celular, mexia para cá e a ampulheta mexia para lá assim e tal, e não regulava. E eu comecei a ficar nervoso com aquilo,
porque um aplicativo que eu baixei não tá apontando direito. Depois eu parei e falei, peraí, cara, para que eu vou usar isso? Aonde eu vou usar isso? Mas tá tirando minha paciência. Eu não estou vendo todo. Eu não estou vendo, né, como que esse aplicativo pode vir a me ajudar, mas eu estou me apegando a um detalhe que só me está me trazendo dor de cabeça. E muitas vezes a gente faz isso com o texto. A gente vai para pontos que só nos trazem dor de cabeça. A gente fica ali, será que os dinossauros se enquadram aonde? Será que a criação foi feita como? Será que esses dias são literais? E perdemos a essência de ver de que o Senhor que nos criou também cuida de nós. Que o Senhor que nos criou não quer nos ver no pecado. De que o Senhor que nos criou também fez a promessa de que o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Vamos nos ater mais à mensagem, à essência da mensagem, do que aos detalhes da escrita. Quando nós pecarmos, podemos chegar diante do Senhor e pedir perdão. A gente observa no livro de Gênesis que homens como Abraão, o pai da nossa fé, ali, em determinado momento, ele temeu a vida de sua esposa. E para tentar dar-se um jeito, ele vai mentir, ele vai usar de artimanhas para conseguir o livramento. Até ele cometeu estes erros. Deus não abençoou por causa disso. Assim como não nos abençoa se vivemos no pecado. Mas quando ele se arrependeu e foi até o Senhor, ele encontrou perdão. E assim nós também encontramos. Dentro do livro de Gênesis, nós temos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo atuando na criação e na manutenção desta criação. Atuando no coração dos seres humanos. Qual que é o contexto, então, do livro de Gênesis? Será que a gente poderia atribuir mais alguns detalhes? Gênesis, como já falamos, ele vai se dividir em 3 partes: a criação, a queda e a busca pela comunhão. Ele vai falar sobre um modo de se expressar em que as pessoas compreendam. Ele vai usar uma linguagem que o ouvinte inicial entenda. Como hoje, nós não utilizamos certas palavras em todos os lugares. Nós não falamos de balde, nós não falamos sobre ósculo, nós não falamos sobre o chifre, né? Mas a Bíblia fala. Jó vai dizer que deveras serviu a Deus debalde, né? Serviu a Deus em vão. A gente vai traduzir assim. Vamos utilizar uma linguagem mais culta. Quando se fala de ósculo, Paulo vai falar que os irmãos devem se cumprimentar com o ósculo santo. E ósculo é beijo. Então a gente vai falar beijo, a gente não vai falar ósculo. A gente vai falar de uma forma que a pessoa entenda. E quanto mais dificultosa for o entendimento da pessoa, mais nós vamos nos esforçar, nós vamos simplificar para passar a mensagem. Como que você vai falar para uma criança, dar um beijo em outra pessoa? Não é tem que dar ali um beijo no rosto. Você já viu como que se faz? Às vezes a gente até exemplifica, né? Faz o biquinho ali, encosta e tal, para ensinar a criança. Então, quanto mais deficiente intelectualmente for a pessoa, mais simples vai ter que ser nossa mensagem. Quando se fala de chifre, seu chifre seja exaltado. O contexto bíblico, a ideia de chifre era de poder, em que os animais que têm grandes chifres são animais poderosos, perigosos, que merecem respeito. Hoje, isso tem uma conotação totalmente diferente. Nós precisamos entender que o contexto das pessoas era muito
simplório em relação a Deus. As pessoas não conheciam a Deus como hoje nós conhecemos. Elas não tinham um livro santo. Então, havia muita idolatria, havia muitas falsas concepções, até mesmo sobre o Deus Todo-Poderoso. Então, o livro de Gênesis, ele vem falar, vem mostrar Deus como ele realmente é. Quando se fala da criação, que Deus criou, por exemplo, as nuvens, né, a separação de águas, que Deus criou a natureza, Deus criou a terra, o contexto pagão é o contrário. Mostra que a natureza é Deus. Mostra que animais são deuses. Nós vemos os egípcios, os cananeus tendo este pensamento. Então vem o livro de Gênesis para mostrar que não é bem assim. Que ninguém deve de ser adorado, ninguém deve ser glorificado, pois o único que deve é o nosso Deus Todo-Poderoso. Que a natureza, os anjos, os astros, eles são seres criados. E que nós, os seres humanos, nós somos a excelência da criação. E por causa disso, o texto vem falar que somos a imagem e semelhança de Deus. Vemos que os temas dentro de Gênesis, eles desempenham um papel assim de comparação, de ilustração, né? Uma história paradigmática, representativa, aonde mostra a história da humanidade, a história de todos nós. Deus cria um jardim, um local agradável. O texto diz que na viração do dia, o Senhor vinha ter com Adão. Gênesis capítulo 3, verso 8, se não me falha a referência. Deus vinha conversar com Adão. Imagina só a comunhão entre Adão e Eva e Deus. Eles o viam face a face. Eles tinham a mesma comunhão ali que Cristo Jesus teve. Aliás, a comunhão é com Cristo Jesus também. Então, a gente vê isso, vê esse tipo de situação. As criaturas que Deus criou, o ser humano, acaba se revoltando, se rebelando, acaba indo contra o seu Criador. E ele vai contra o Criador por quê? Próximas aulas nós vamos ver isso. Nós vamos ver esses detalhes. Mas esta queda, esta falha, esta situação que fez o ser humano a deixar Deus e buscar outras coisas, trouxe grandes consequências. Trouxe consequência de perda do local, eles saíram do jardim, consequências sobre a sua saúde, sobre a sua finitude, consequências sobre muitas áreas. Então, o livro de Gênesis vem falar sobre esses detalhes que também é comum a mim e a você. Deus nos formou, nós nos revoltamos contra ele em determinado momento, mas e aí? No capítulo 3, nós temos a promessa do Redentor. E este Redentor é Cristo Jesus, que continua sendo Redentor nos dias de hoje, para mim e para você, se nos arrependermos e voltarmos para o Senhor. A história de Gênesis, ela tem uma mensagem central. A mensagem de que Deus cria todos e que Ele é o Salvador de todos. E que sem Ele não há salvação. Podemos fazer até um paralelo entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Gênesis, capítulo 1, verso 1, vem falar: no princípio, Deus criou todas as coisas. Mas Apocalipse, capítulo 21, verso 6, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio
e o fim. Gênesis vai falar sobre a criação do primeiro céu e da primeira terra, que foram contaminados e amaldiçoados pelo pecado. Mas Apocalipse 21, verso 1, vai falar que Deus cria um novo céu e uma nova terra, que não existe pecado. Gênesis vai falar que o Senhor dividiu as águas, ou, aliás, ele criou, Gênesis capítulo 1, verso 2, ele criou as águas, e estas águas estavam em desordem, era caos. Mas Apocalipse 21, verso 1 diz que não existe mais esse caos, não existem mais esses oceanos. Capítulo 1 de Gênesis, versos 3 e 5, diz que Deus cria a luz e a separa das trevas. Mas Apocalipse 21, verso 23 e 22, verso 5, diz que na nova criação não haverá mais noite e nem a necessidade da luz do sol, pois o Senhor será a nossa própria luz. Gênesis capítulo 1, verso 26 a 30 diz que Deus concedeu ao ser humano domínio sobre a terra. Mas Apocalipse 20, versos 4 a 6 e 22, verso 5, diz que o povo de Deus reinará com ele para todo sempre. Nós não só teremos domínio, mas nós também seremos reis. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 fala da união de Adão e Eva. Mas Apocalipse 19 e 21 vai falar da união entre Cristo e sua noiva, que é a igreja. Outros paralelos. Gênesis 3 fala que Satanás introduz o pecado no mundo. Mas Apocalipse 19 e 20 fala que Satanás e o pecado vão ser julgados. A serpente vai enganar a humanidade em Gênesis 3. Mas no capítulo 20 de Apocalipse, essa serpente é presa para impedir que ela engane as nações. Gênesis capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 6 fala sobre a ação da morte no mundo. Mas Apocalipse capítulo 20 e 21 diz que a morte vai ser destruída, vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Capítulo 3 de Gênesis diz que o pecado entra no mundo. Mas Apocalipse 21 e 22 diz que o pecado é banido da cidade de Deus. Lá não tem pecado. Gênesis capítulo 3 diz que o pecador se recusa a servir ou a obedecer a Deus. Mas Apocalipse 22, verso 3 diz que o povo de Deus serve o seu Deus. Gênesis capítulo 3 e 4 vem falar sobre a comunhão que é comprometida, comunhão com Deus, a comunhão com o próximo. Mas Apocalipse 21 diz que vai existir um senso genuíno de comunidade, onde uns estarão em comunhão com os outros, sem pecado, sem dor, sem dolo. Gênesis capítulo 3, verso 8 e capítulo 6, verso 5, vai falar que Deus ele é abandonado pelas pessoas pecadoras. Mas Apocalipse 19 e 21 diz que o povo de Deus, né, a Nova Jerusalém, a igreja, a noiva de Cristo, elas preparam-se para encontrar-se com Deus nas bodas do Cordeiro. Gênesis capítulo 3, versos de 8 a 11, diz que o pecador se envergonha da presença de Deus. Mas Apocalipse 22, verso 4, diz que o povo de Deus verá a face do seu Criador. Temos muito que aprender nessa caminhada. Eu convido os irmãos a acompanharem, né? A pegarem suas revistas, estudarem sua Bíblia. Se você não pode vir à igreja, depois do dia 18, eu posso levar a revista aí na sua casa também, tá bom? Nesses primeiros 15 dias, nós estamos de férias, então eu peço que os irmãos orem pela família pastoral e continuem firmes e fiéis ao trabalho e à dedicação aqui na igreja. Dias de quinta-feira e domingo pela manhã, nos 2 primeiros finais de semana de janeiro,
somente transmissão. Mas no domingo à noite é culto presencial também, tá bom? É só culto presencial. Nós não iremos fazer transmissões nesta parte. Que o Senhor nos ajude, que este início de ano seja o princípio de muitos dias abençoados, muitos dias de estudar a palavra, muitos dias de colocar em prática. Colocar em prática que nós somos criaturas e não somos o dono do mundo. Podemos ser até filhos do dono, mas não somos o dono do mundo. Que nós temos um Criador a quem nós devemos nos submeter à vontade. Que nós precisamos entender que nossa situação finita carece de salvação com Cristo. Que o Senhor abençoe a todos nós. Nos dê um dia de paz, um dia de alegria, um dia de salvação. E que este ano seja um ano abençoado cada vez mais. Amém, amados? Vamos orar? Depois dessa oração estaremos assim concluídos. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Engrandecido seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Te agradecer porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Vimos que nós temos um início, que o Senhor nos criou, mas vimos também que contigo nós temos a eternidade, porque o Senhor nos deu. Em Cristo Jesus o Senhor nos dá esta eternidade. Pai amado, continue conosco, nos ajude a termos, Senhor meu Deus, condições para te servir cada vez mais, a sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E nos ajude a compreender o sentido da mensagem, o que é que o Senhor deseja passar para nós. Que possamos, meu Deus, aceitar o que é que o Senhor tem para nós. Possamos buscar o teu desejo para nós. Continue conosco, Senhor. Nos dê um dia tranquilo, um dia de paz. Que este ano seja um ano abençoado, em nome de Jesus. Seja um ano diferente, em nome de Jesus. Seja um ano onde nós possamos nos dedicar e sermos mais fiéis a Ti, em nome de Jesus. Nos ajude. Abençoa a Primeira Igreja Batista em Catalão. Abençoa nossas irmãs e irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Toma conta, Senhor Jesus, de todos nós. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia no nome do Senhor. Lembra que hoje temos culto às 19h30, tá bom? Só presencial, só na igreja. Venha de máscara, mantenha o distanciamento e se higienize com álcool em gel. Tudo isso tem aqui na igreja, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.